Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Olá, meus amigos do canal Roubio Agape. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e hoje para falar sobre uma tragédia que aconteceu na humanidade, talvez uma das maiores, a gripe espanhola. Eu sempre gosto de começar meus vídeos recomendando algum livro de qualidade que vocês podem estar lendo no momento para quem se interessar do assunto. O livro chama-se A Grande Gripe, foi traduzido recentemente, que é de um autor americano, John M. Barry, e conta como a pandemia da gripe espanhola aconteceu. E esse livro hoje é um best-seller internacional e ele relata o poder, a política e a guerra com importantes lições para a humanidade. E ele alerta a ameaça que nós vivemos atualmente de novas pandemias. E infelizmente estamos vivendo uma agora da Covid-19. Ele fala muito que o conhecimento e a informação é hoje a nossa maior arma. Pandemias e epidemias sempre existiram. Em 1860, até então, não se conheciam a existência de vírus, apenas que as bactérias eram causadoras de doença. Em 1880 é que eles conseguem provar nos meios científicos que os vírus existiam. Eles causavam doenças, então já tinham os vírus, as bactérias e os fungos. Só que não acreditaram. Só na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, é que se conseguiu provar e aceitar a existência de vírus. Veja o espaço de tempo, né? 1880 até 1914 para acreditar a existência de vírus causadores de doença. Então, a forma das pessoas reagirem às pandemias são surpreendentes até hoje. A gripe espanhola, que aconteceu nos anos 1918 a 1920, ela é considerada até hoje a mãe das pandemias, quer dizer, era considerada. E a gente vendo hoje a Covid-19 é questionador isso. Vamos ver. Matou mais de 50 milhões de pessoas, mas muitos dizem que isso não é verdadeiro, que chegou até 100 milhões. Dizimou crianças, jovens, adultos, velhos. No Brasil, dizimou uma grande parte da população indígena e morreram 35 mil brasileiros nesse período. Mesmo com origens distintas, a gripe espanhola e a Covid-19 se assemelham muito. Vocês vejam esse vídeo até o final, como é interessante essa comparação. Principalmente pelo comportamento humano perante as pandemias. Os motivos são vários, né? O medo, a falta de conhecimento, o questionamento das informações. As pessoas preferem acreditar em falsas informações, que em inglês é fake news, mas eu sou brasileira, então eu falo falsas informações, que nos ajudariam muito a prevenir a população. Isso passou a ser hoje uma atitude caótica e negativista. Ela recebeu o nome de gripe espanhola, mas ela não surgiu na Espanha. Ela, em março de 1918, após o término da Primeira Guerra Mundial, em Camp Funston, uma base militar de Kansas, nos Estados Unidos, a doença atingiu os soldados americanos
que estavam em guerra. E eles lutaram nas trincheiras, em más condições de higiene, viviam em buracos, circulando de um lugar para outro, e eles acabaram pegando o vírus da gripe espanhola. Ela recebeu o nome de gripe espanhola, porque a Espanha foi o primeiro país a noticiar nos seus jornais sobre a gripe. Então a imprensa espanhola começou a noticiar que estava acontecendo morte por pessoas em vários lugares devido a uma gripe que causava espirros, tosses e levava à morte. As péssimas condições de higiene ainda foi uma das causas dela ter se alastrado pelo mundo todo. Matou mais gente que na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial morreram 8 milhões de pessoas e na gripe espanhola 50 milhões de pessoas. E que vírus era esse? É exatamente o influenza vírus H1N1, aquele que você tomou vacina esse ano, né? E esse surto do H1N1 aconteceu nessa data, 1918 a 1920, e voltou e atacou aqui o Brasil no ano de 2009. Muitas pessoas que estão me assistindo, a maioria, passaram por isso, por esse momento da gripe em 2009, né? E a transmissão é parecida com a Covid, só que ela começa com muito espirro, tosse, que leva a uma falta de ar, ataca os pulmões e a pessoa acaba morrendo também por problema pulmonar. Para vocês terem uma ideia, vou voltar a falar dos soldados. Eles voltaram tão enfraquecidos da guerra, uma baixa imunidade, e eles chegaram a contaminar os Estados Unidos, a Europa, a Ásia e a América, e é claro, chegou no Brasil em 23 de novembro de 1918. E ele chegou através de um navio. E a Covid-19 chegou através de aviões, né? Esse navio chamava-se Demerara. Nome de açúcar. Ainda bem que eu só gosto de... Ainda que eu use muito pouco açúcar, eu prefiro o mascavo ou sem açúcar mesmo. Mas para vocês guardarem o nome do navio, Demerara. Ele veio da Europa com mais de 70 passageiros. E ele parou no Porto de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. E mesmo o Brasil, sabendo que estava acontecendo a gripe espanhola, matando, né, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, não houve nenhuma fiscalização. Pode entrar, entra as barcas, entram os navios nos nossos portos, e não houve nenhuma fiscalização. Mas as autoridades brasileiras acharam que o que estava acontecendo, essa gripe que estava assolando o Brasil, não era a gripe espanhola, mas era apenas uma gripezinha e que nunca chegaria ao Brasil, porque o Brasil tem um clima quente. Gente, eu acho que eu já ouvi isso. Eu acho que sim. A história se repete. Bom, mas apesar de tudo, naquela época, até que as propostas daquele governo foram melhores do que as propostas de hoje, né? Nós vamos ver por quê. Naquela época não tinha ministro da saúde, como também não temos hoje, né? E quem é que comandou tudo isso? O presidente, que na época era Venceslau Braz. E ele convocou cientistas que começaram a tomar providências. Naquele momento todo mundo foi atingido, né?
mesmo aqui no Brasil. Eram velhos, jovens, as classes, qualquer classe social. Porém, como sempre, no Rio de Janeiro, onde chegou o navio e onde chegavam mais barcas e balsas, a cidade ali de Niterói foi uma das piores contaminações. Porque ali, naquela época, existiam muitos cortiços. E no Brasil todo, né? Muitos cortiços. Hoje a gente chama mais de comunidade carente, né? E o que acontece? Aquelas pessoas morando nos cortiços viviam em pequenos espaços, e a gente sabe que é um vírus que contamina, então um passava para o outro o vírus, uma higienização péssima, não havia esgotos. Então, mais uma vez, as medidas sanitárias e o isolamento deveria ser feito naquele momento. O governo imediatamente começou a fiscalizar a chegada de barcas, de navios e trens, e resolveram começar a tomar algumas medidas mais enérgicas e liberar principalmente para o trabalho só as atividades essenciais. Existia um diretor da saúde, não era um ministro, e estava no cargo Carlos Seide. E ele chegou na imprensa, convocou os cientistas para defender, vocês vão ver os jornais que nós estamos colocando aqui no vídeo, a benignidade da gripe. Gente, não é a influenza espanhola, mas apenas uma gripezinha comum. E ele disse que tudo que estava acontecendo era sensacionalismo dos jornais da época. Então, que era uma mentira que estava se falando. E o povo dividido. Será que é verdade? Será que é mentira? Acho que é só uma gripezinha? Será que é necessário fechar o comércio? Nós vamos fechar ou não? Então, ele pediu na época, o Carlos Seide, o fechamento e uma censura total da imprensa. O que não aconteceu, porque a contaminação foi tão rápida, que choveu o número de mortos e o da gripezinha, foi demitido. É pena que isso não acontece no Brasil hoje, né? Então, que maravilha! O grande Carlos Chagas, aquele que descobriu a doença de Chagas, que trabalhou com Adolf Lutz, né? Acabando com aquela pandemia da varíola e da febre amarela, passou a assumir a gripe espanhola no Brasil. Nossa, que glória, hein? Ai, vamos ressuscitar Carlos Chagas, vem nos ajudar, SOS! E ele convocou cientistas que assumiram a pasta da saúde. Pediram imediatamente isolamento social, uso de máscaras, fecharam escolas, igrejas, teatros, alguns comércios, enfim, tudo. E só poderia funcionar na época os serviços essenciais, como os nossos serviços essenciais de hoje. Eles não tiveram tempo de criar um aparato como nós tivemos hoje nos hospitais, mas Carlos Chagas tentou o máximo possível pedir ajuda ao governo, que realmente ouviu, estava junto com ele, equipou hospitais e também fez vários hospitais de campanha em estádios de futebol lá do Rio de Janeiro. Algumas escolas também foram usadas na época, né? Então veja bem, por isso que eu coloquei que as propostas daquela época foram melhores, porque havia uma união das pessoas para agir diante da pandemia, né? Tava o presidente respeitando o cientista Carlos Chagas, com mais cientistas, médicos envolvidos. A história é muito bonita. Naquele livro que eu falei, A Gripe, se conta tudo isso, é muito bom, que eles falam do Brasil também. Então veja bem, claro que os cientistas conseguiram controlar naquele momento a gripe. E
eles são os especializados, os entendidos do assunto. Não os militares, né, gente? Porque militar, ele tem que estar trabalhando com a segurança nacional do país, não com a saúde. O Rio de Janeiro, naquela época, ele se assemelhou muito ao que eu já falei da peste negra do século XIV. Gente, as pessoas jogavam cadáveres nas ruas com medo da contaminação. Os seus familiares morriam e ninguém ia tirá-los de casa. Então eles jogavam nas ruas. Para se ter uma ideia, nós temos fotos de jornais da época onde a gente vê a Avenida Rio Branco, lá do Rio de Janeiro, cheia de cadáveres jogados nas ruas. Cemitérios lotados. Não havia mais coveiros para enterrar toda essa gente. Então o que eles fizeram? Eles obrigaram os presidiários daquela época tomar o lugar dos coveiros. E eles foram lá abrir as covas para colocar toda essa gente que morreu, e morriam muitos presidiários também naquele momento. E é claro que o maior número de mortes ficou com as pessoas menos favorecidas que moravam nos cortiços. Mas muita gente morreu de elite também. Eu trouxe aqui para vocês no vídeo os jornais da época, os fake news, ou melhor, as notícias falsas. Charlatões começaram a vender remédios, mas alguma coisa trouxe de bom. Cachaça com limão mata o vírus. Foi aí que apareceu, viva, a nossa caipirinha, que é famosa no mundo. Uísque com gengibre mata o vírus. E o que é pior, naftalina. Nossa, imagine só se o que se vendeu acabou. Acabaram com os estoques de naftalina. E as pessoas colocavam nos bolsos, nas roupas, aquele cheiro de naftalina. Aquelas mulheres chiques, muito bem arrumadas, andando com aquelas máscaras e cheias de naftalina. Tudo notícias falsas, gente. Mas parece que eu já ouvi alguma coisa aqui nesse ano 2020. Naquela época também, um imbecil presidente dos Estados Unidos disse que quinino resolveria o problema e vendeu todos os estoques que existiram de quinino para o mundo, e o Brasil comprou também. Acreditou, nossa, vem dos Estados Unidos, é ótimo, mas ele não fazia nenhum efeito nessa pandemia, né, do H1N1 daquela época. E ele ganhou muito dinheiro com isso, né, o governo dos Estados Unidos. A epidemia durou até 1920 e ela desapareceu de repente devido às medidas tomadas pelos cientistas. Principalmente, eles foram muito rigorosos no isolamento, né, na quarentena, e os cuidados com higiene e cuidados também com o uso de máscaras. A epidemia durou até 1920 e sumiu devido às medidas tomadas pelos cientistas. Mas o presidente eleito na época, nós estávamos em ano de eleição, e quem ganhou foi Rodrigues Alves. Gente, o presidente morreu. O presidente morreu da pandemia da gripe espanhola. Ele pegou o H1N1. O presidente morreu. Diante de um fato trágico, né? Com a morte de Rodrigues Alves, muitos foram demitidos naquela época do governo, mas aconteceu uma coisa muito positiva. Aliás, sempre após as pandemias, vocês que estão muito assustados, o que vai ser? Calma, eu vou fazer um vídeo agora falando os pós-pandemias para acalmá-los. Sempre houve um período melhor para todo mundo. Naquele momento, coisas boas aconteceram. Se fortaleceu as pesquisas de saúde da época. Gente, quanta lição boa para aprender, né, com o passado.
mas a humanidade é teimosa, ignoram a história, não pesquisam e preferem espalhar notícias falsas das redes sociais. Isso vai custar caro, sobretudo no Brasil, marcado pela desigualdade social. Vejam até hoje o número de mortos e, segundo pesquisas internacionais, o Brasil pode chegar em primeiro lugar em mortes. Isso mostra, uma má condução da pandemia, onde todos nós somos responsáveis. Porque nós temos o exemplo da história, sabemos o que devemos fazer, mas eu não sei o que acontece, que o brasileiro não está acostumado, a obedecer normas, a seguir regras que outros países que já sofreram várias vezes por pestes e epidemias já sabem controlar melhor. Então, meus amigos, a história se repete, estamos aí num momento muito difícil e o meu objetivo é estar cada vez mais baseado na ciência, esclarecendo para vocês o passado, recomendando livros para que vocês possam se prevenir. Então, o meu canal já sabe, é Rô Bioagape. Quem ainda não se inscreveu, ajude um professor aqui a estar divulgando, que é importante. E você sabe que tem aquele sininho blém, 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 que você vai lá e toda vez que eu lançar um vídeo, vocês vão receber. Se gostar, ótimo. Se não gostar, paciência, Mandem sugestões também e passem para os seus amigos, porque é muito útil. E principalmente para os estudantes que vão ter que fazer um Enem, eu acredito que vai cair muita coisa desse vídeo, principalmente a gripe espanhola. Então eu agradeço muito e mais uma vez, muita gratidão a todos, a Deus por eu estar aqui viva e vocês desse lado vivos. Mais uma vez, Namastê!